Kim, muito obrigado pela moral, pelo teu tempo, cara. Obrigado por vir aí. Aquela ali do meio é a tua câmera, se quiser falar alguma coisa aí. Cuidado pra não cometer crime agora, hein? A do meio de baixo ou do meio de A cima? do meio de baixo. Meus amigos, Boa. vou fazer um discurso aqui. Ó. Eles não estão te vendo aqui, né? Não. Então faça qualquer coisa aí pra me distrair que você não será capaz. Gente, primeiro eu quero falar pra vocês que eu realmente, da mesma maneira como eu senti na época do impeachment, que eu tava prestes a viver um momento histórico, eu sinto agora nessa eleição do Renan. Não é papo, eu até tava falando com o Igor ali nos bastidores, que se ele perguntasse pra mim, 6 meses atrás, pra que era a candidatura do Renan, eu diria pra ele que é pra marcar a posição, né? Porque a gente sempre gostaria de ter candidaturas majoritárias, porque o nosso objetivo é chegar ao poder pra implementar as nossas ideias, não é negociar cargo. Então não faria sentido a gente ter um partido pra não disputar eleições majoritárias, né? A gente não é um partido do centrão que não tem. Vocês já perceberam que União, PP, Partido do Centrão não tem candidato, MDB não tem candidato a presidente. Ou quando tem, é pra barganhar alguma coisa depois, conseguir um ministério, conseguir uma secretaria. Não é dessa maneira que a gente trabalha. Então, eu diria, 6 meses atrás, que a candidatura do Renan era pra marcar a posição, pra pavimentar no nosso futuro a gente assumir o poder e pra eleger uma bancada de deputados federais, né? Hoje, eu digo pra vocês que é uma candidatura pra vencer. E eu digo, por todos os elementos que eu já trouxe aqui, a única candidatura que tem proposta, o único candidato que tem proposta e, segundo ponto, tem proposta boa e terceiro, tem capacidade cognitiva para defender essas propostas, sem um paralelo com uma distância abissal em relação aos outros candidatos e aos outros pré-candidatos. Nós somos o único projeto de país e partido que tem a ousadia de imaginar aquilo que a gente pode ser e defender com veemência, com coerência e de maneira incisiva e disciplinada como a gente chega nesse país que a gente deve ser, como a gente imagina esse país, como uma das 5 nações mais poderosas do mundo, como um país que senta na mesa dos adultos, que China e Estados Unidos, se querem invadir o país, precisa primeiro saber a opinião do Brasil, com um país que tem bomba atômica, com um país que tem 100% do seu território dominado pelo Estado brasileiro e não por facções criminosas, um país em que não existe 1 centímetro de terra que o presidente da República precise pedir autorização para pisar, como o Lula fez mandando o ministro para negociar com o PCC que ele fosse entrar na favela do Moinho, né? Isso é um país que vai deixar de existir, um país que tem uma classe média robusta, um país produtivo, um país que exporta e é competitivo com a indústria da China, um país que exporta e é competitivo no agro como ele já é hoje. A gente quer fazer com que a experiência que nós tivemos no agronegócio, a experiência que a gente tem com a pesquisa em medicina em média e alta complexidade da USP, a experiência que a gente teve com a aviação civil, com o ITA e com a Embraer, seja estendida para os outros setores da nossa economia, que a gente seja um país rico, que a gente seja um país poderoso, que a gente seja respeitado no resto do mundo. A gente quer parar de fazer com que o Brasil seja visto como o alívio cômico do mundo, né? Quando você imagina, se contassem uma piada, entrou, sei lá, um americano, um judeu, um russo, um chinês e um brasileiro no bar, você já imagina que o brasileiro vai ser o cara que vai sacanear alguém, que vai dar risada de alguém, que vai fazer alguma coisa engraçada. A gente quer deixar de ser o cara engraçado. O brasileiro é o cara que chega sambando, né? O cara que, é o cara que tem um molejo, que fica lá jogando bola. Não, a gente quer ser o cara sério, a gente quer ser o cara respeitado, a gente quer ser o cara temido, a gente quer ser aquele cara que o mundo olha e fala, brasileiro, é disciplinado, trabalhador, rico, poderoso, é esse o exemplo de Brasil que a gente quer, e eu pessoalmente quero que, eu não tenho filhos ainda, mas eu quero contar para os meus netos, quando ele me perguntar, pai, o que é pobreza? Pai, o que é terceiro mundo? Eu quero dizer para ele, olha, era uma coisa que existia antes do seu avô fundar um partido político, esse partido chegar ao poder e transformar o país. Tome, pica-pau! Felipe, quer falar alguma coisa depois dessa?